Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 16. Faremos a leitura do versículo 32. João 16, versículo 32, diz assim: Eis vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Vamos ler juntos? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Amém. Queridos, numa rápida análise da situação atual, sem precisar de uma pesquisa científica, se bem que há várias pesquisas que apontam nessa direção, é possível ver que as pessoas estão vivendo cada vez mais sozinhas. E esse número tem crescido na população mundial. Mas ainda que, às vezes, elas estão vivendo sozinhas, e sozinha de fato não é um problema em si mesmo, mas na solidão. As pessoas estão sentindo cada vez mais a solidão batendo na sua porta, na sua alma, na sua casa, na sua família. Mas isso é antes mesmo da pandemia. Não é hoje nós temos uma justificativa, né? Falar esse escape é por causa da pandemia. Não, antes mesmo desse isolamento generalizado, as pessoas já viviam isoladas, já viviam solitárias, já viviam na solidão. Não é apenas agora. Inclusive, muitas músicas já lá do passado, né, quero citar aqui, só para a gente lembrar, muitas músicas populares no nosso país e do mundo inteiro já foram escritas considerando esse tema, solidão. Eu cito aqui Sandra de Sá, a turminha aí mais velha, né, já ouviu falar, né, da Sandra de Sá, e ela diz que ela pede a solidão para dar um tempo e sair. E saindo, né? Que solidão que nada, né? Mas ela vê a solidão batendo a porta. O outro é Leandro e Leonardo, né? O saudoso Leandro, né? Eles reclamam da solidão quando a luz se apaga e de novo em casa, morrendo de amor por ela. Ambos os casos, e em geral, a solução dada para a solidão nas músicas é na cama com a pessoa que ele sonha, que ele ama. Essa é a solução dada. Mas nós sabemos que há muitas pessoas com alguém do lado, na cama, e ainda sofrendo com a solidão. Outro músico que eu também quero citar que fala é Alceu Valença, uma música bem conhecida lá da década de 80, se eu não me engano, acho que é na década de 80. E ele dizia que a solidão é amiga das horas, é prima irmã do tempo. Como assim, amiga das horas, prima irmã do tempo, que faz nossos relógios caminharem lento, causando descompasso no meu coração, né? Ele ainda dizia que a solidão é amiga das horas, mas ele também dizia que a solidão é fera, a solidão devora. A solidão destrói, a solidão bate, a solidão dói, a solidão, né, traz muitas angústias na alma. E essas canções, e assim como outras poesias, outros filmes, mensagens, vídeos, são comumente feitos levando em consideração esse tema tão importante, tão atual, que é a solidão, né? Como lidar com a solidão? Como vencer esse mal que aflige tantas pessoas cada vez mais nos nossos dias? Jesus tinha tudo para cair na solidão. O texto aqui que nos diz, esse pequeno versículo nos diz que Jesus tinha tudo para cair na solidão, para viver ali abatido, amargurado, angustiado, né?
sentindo-se o mais rejeitado entre todos, porque de fato ele o foi. Mas nós vamos ver que Jesus venceu a solidão. Jesus estava preparado para ela. Ele já tinha essa plena perspectiva. Ele diz: eis que é chegada a hora. Que hora? A hora do abandono, a hora da solidão é chegada. E ele diz aqui que isso iria acontecer com ele. Antecipadamente ele já previu. Então, amados, a dura realidade do isolamento é visto nesse texto, quando Jesus diz: e me deixareis só. Como assim, Senhor? E te deixaremos sós? Nós sabemos muito bem que nós cristãos não fomos cristãos. O homem em si não foi criado para viver só. Ele foi criado por Deus para viver em comunhão, na comunhão vertical com Deus e na comunhão horizontal com os homens, uns com os outros. Mas essa realidade bate na porta do homem. O próprio Deus, quando criou o homem e a mulher, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Isso no ato da criação, na relação social, na nossa relação de comunhão, nós precisamos um do outro. O autor de Eclesiastes também diz que é melhor serem dois do que um, porque não é bom que o homem esteja só. Mas essa é uma realidade na vida de todos nós. Portanto, a solidão ela é uma oposição ao projeto divino para o ser humano. A solidão ela vai contra a vontade de Deus do homem viver na comunhão um com o outro e na comunhão com ele também. E isso, com certeza, vai resultar em várias feridas da alma. Se está indo contra o projeto de Deus para mim, para você, para o homem, isso vai trazer abatimento para a alma, um desconforto, um sentimento de inutilidade, de que não tenho nenhum valor, vai trazer depressão. Estava vendo que a depressão aumentou, disparou, a depressão e a ansiedade dispararam nesse período agora de pandemia, de uma forma assustadora. Já era crescente, mas agora disparou. Mas vem isso, e a saudade também vai batendo e vai gerando uma dor, uma angústia no coração. Essa é uma dura realidade do isolamento. É claro que em tempos de pandemia o isolamento toma uma outra conotação, né? Nos nossos dias, por exemplo, isolamento é tido como um ato de amor, né? Nós vemos isso muito na mídia e às vezes nós mesmos falamos isso. É um ato de amor. Você se isola do outro e deixa o outro isolado. Isso nunca aconteceu. Não é esse o projeto de Deus para nós. Mas o momento de pandemia tem feito isso conosco, isolando o outro como sendo um ato de amor, ou então como um ato de obediência às autoridades. Eu não queria ficar longe, mas eu tenho que ficar longe, porque as autoridades estão determinando que eu fique longe, que eu fique isolado um do outro. Naquele dia eles seriam isolados também por causa das autoridades. As autoridades iriam perseguir os discípulos, eles iriam ser isolados. Então, enquanto uns reclamam hoje pelo motivo de serem isolados, alguns estão reclamando, estão me deixando só, me abandonaram. Outros já estão reclamando porque estão indo visitar, eu não quero visita. Então nós estamos vivendo um momento totalmente distinto de tudo que nós já vivemos anteriormente. E aqui é algo que também não tem na palavra de Deus, esse momento aqui. Nós já falamos aqui sobre a questão da pessoa ser isolada por causa de uma lepra, alguma coisa assim, mas não se compara com isso que nós estamos vivendo de uma forma generalizada. Isolamento social em si mesmo não é solidão. Tem muita gente que já vivia em isolamento social, né? Mas pode e muitas vezes gera a solidão, e de uma forma muito intensa, de uma forma que é difícil de tratar e de resolver, porque por causa desse momento em que nós estamos vivendo. Então, a solidão é uma realidade dura para quem é isolado, para quem é abandonado. Jesus foi abandonado. Veja que até o mestre dos mestres, no momento mais difícil da sua vida, ele foi abandonado. Aqui diz que eis que é chegada a hora e que me deixareis só,
Mas não é apenas uma hora, apenas um momento, foi um tempo de muita dor, em que Jesus ficou completamente abandonado, né? Então essa foi a realidade, mas ele estava preparado para isso. Quando ele diz que é chegada a hora, ele tinha plena consciência. Embora naquele momento ele estivesse cercado de pessoas, cercado de amigos, cercado de discípulos, cercado de uma multidão, ele tinha certeza de que isso iria passar. E que ele não ignorava o fato de que aquela multidão, que aquele tanto de pessoa, no momento mais à frente, não estariam com ele. O iriam abandonar, não iriam permanecer com ele a qualquer custo. Ou seja, enquanto tem o pão, enquanto tem o peixe, enquanto tem os milagres, a multidão está ali. Foi isso uma realidade na vida de Jesus. Mas quando vem a perseguição, quando vem a angústia, quando vem a crise, a tendência é abandonarem a tudo, inclusive ao mestre. Mas Jesus sabia que não podia contar com a multidão, porque a multidão ela é volúvel. A multidão sempre na história da Bíblia ela é muito instável, ela é curiosa, ia para saber o que estava acontecendo. A multidão é muitas vezes interesseira, só queria saber de um pão, ou de um milagre, ou de um benefício próprio. Jesus conhecia o coração daquela multidão. Ele não podia contar com os religiosos da sua época também, que os religiosos não gostavam de ser confrontados por Jesus. Quando ele falava contra os fariseus, eles ficavam enfurecidos. Então ele sabia do coração dos religiosos daqueles dias, escribas, fariseus, saduceus, né? E eles não estavam interessados na verdade, eles não estavam interessados em uma mudança, eles estavam interessados em destituir Jesus, em perseguir a Jesus, e assim o fizeram durante todo o ministério. Jesus sabia que não podia contar com os seus discípulos, nem com os mais próximos, por mais que eles afirmassem: Senhor, eu nunca te abandonarei, como fez Pedro. Jesus sabia que eles iriam abandoná-lo. Então era um momento difícil e ele tinha plena consciência disso. Na verdade, ele sabia que não podia contar nem com a sua própria família, os seus irmãos que já não andavam com ele, porque antes dele ressuscitar eles ainda não criam, não tinham essa fé. A sua mãe, que sempre estava ao lado dele, com um amor tremendo, o amor de Maria por ele, naquela hora, no momento mais difícil, nem a sua mãe poderia estar com ele. Então essa foi a realidade. Na verdade, todos abandonaram a Jesus. Parentes, amigos, discípulos, pessoas que foram curadas, todos abandonaram o mestre naquele momento difícil. E é uma realidade não só para Jesus. Nós vamos ver que no decorrer da história bíblica, isso aconteceu com muitos. No Novo Testamento nós encontramos Paulo, o grande apóstolo Paulo, o maior de todos os missionários, dizendo lá para Timóteo, né, todos me abandonaram, e pedindo a Timóteo: Timóteo, vem depressa. Ele preso, já velho, pedindo: vem depressa, Timóteo. Ele estava se sentindo só. Homens de Deus se sentem sós. Elias, vocês lembram de Elias? Elias, no meio da perseguição de Jezabel e Acabe, né, ele achou que estava totalmente só mesmo, que não havia mais ninguém do lado dele. Homens de Deus se sentem só. Outros são abandonados, como Jefté, e eu cito o caso de Jefté porque ele parece ser muito comum nos nossos dias também. Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. E esse Gileade teve outras mulheres, né? Teve outra mulher com filhos dessa outra mulher. Então, quando Jefté já estava grande, mais velho, e os irmãos também, eles expulsaram Jefté, dizendo: você não tem herança aqui conosco, você é filho de outra mulher, então você não está mais no nosso meio, você não faz parte da nossa família. E expulsaram o irmão do meio da sua vida familiar. Eu estou citando isso porque nos nossos dias é muito comum, por causa do divórcio, filhos ficarem isolados ou serem criados pelo pai e pela mãe, né? Ou pelo avô, ou pelo padrasto, ou pela madrasta, como nós temos visto aí. E isso traz muita angústia, isso traz um sentimento de solidão, consequências do nosso tempo, do nosso momento em que vivemos. Então é apenas pela questão da pandemia. As pessoas estão vivendo isoladas, sós na sua vida, né?
Todos estamos sujeitos de fato a cair na armadilha da solidão em diversos momentos da nossa vida, sejam eles momentos mais breves, às vezes vem e passa, mas às vezes vem de uma forma mais intensa e mais duradoura essa solidão na nossa vida, e ela é incômoda, ela é dolorosa, ela é indesejável, né? Principalmente quando ela não passa logo, principalmente quando ela vai demorando e demorando e persiste na vida da pessoa. Isso vai causando maiores dores ainda. Talvez alguns jovens da nossa igreja aqui presente ou que nos acompanham, né, não tenham ainda experimentado, lidado com a solidão, ou pelo menos não se aperceberam da realidade dela, dessa dura realidade, né? Eu creio que muitos sim, tem muito jovem hoje sentindo-se só, né? Eu tenho conhecimento, inclusive na nossa igreja temos jovens dessa forma, se sentindo só, tá? Talvez muitos não tenham se apercebido disso, porque vivem um momento de euforia, vive um momento da turma, do estar enturmado, de ter uma multidão cercando. Mas Jesus disse aqui que ele estava nesse momento e a hora era chegada. Viria esse tempo, esse momento difícil, esse momento em que ele seria deixado, abandonado, né? Às vezes, de fato, a pessoa pode não estar se sentindo só, mas tem alguém ao seu lado que está só. Será que alguém ao nosso lado, em pleno século 21, pode estar se sentindo só, e nós estamos aqui com toda essa tecnologia, com tantos amigos virtuais? Não é verdade? A pessoa tem lá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 amigos virtuais, ou milhares de amigos virtuais. Como alguém pode se sentir só? Tantos vizinhos, vizinho da direita, vizinho da esquerda, né? Vizinho de trás, vizinho da frente, tantos vizinhos. Como pode, em pleno século 21, alguém ainda se sentir só? Mas essa é uma realidade, amados. Eu cito o caso de um senhor de 70 anos que foi encontrado morto, deitado na sua cama, depois de 2 anos. Depois de 2 anos, os vizinhos reclamaram, vizinhos que foram lá e reclamaram para a polícia veio, arrombou a porta e ele estava morto na sua cama. E eles identificaram que ele estava ali há pelo menos 2 anos por causa da quantidade de cartas que estavam amontoadas, que deram, desde 2006 tinha cartas lá amontoadas. Esse fato aconteceu em 2008. Um inglês, James Dean, e ninguém notou a presença dele, a falta dele. Um senhor de 70 anos, e essa é a grande questão. Ninguém notou a falta dele. As contas eram pagas automaticamente, via débito em conta. Então, as contas iam sendo quitadas, o salário dele chegava, via débito em conta, e tudo era automático, tudo era tecnológico já naquela época, e ninguém sentiu falta do senhor Dinho. Um político da cidade, questionando essa situação, fez um alerta para todos. Nós precisamos prestar mais atenção nas pessoas, precisamos prestar mais atenção nos nossos vizinhos. Quantos estão... Às vezes a gente nem sabe quem é o nosso vizinho. Você sabe quem é o seu vizinho? Você ora por ele, você conversa com ele. Eu quero dizer que eu oro por todos os meus vizinhos, todos aqui. Eu sei o nome deles, né? Não porque eles vierem me falar, eu vou e pergunto, bato um papo, puxo o assunto. Eu oro por todos eles aqui, pelo menos daqui da parte para baixo, da igreja para baixo. Irmãos, como pode uma situação dessa, um homem desse, ficar 2 anos sem ser encontrado? Isso mostra a nossa realidade. E todos estamos sujeitos a uma solidão, a sermos deixados sós, abandonados pelas pessoas, seja de propósito, alguns abandonam de propósito, seja involuntariamente, às vezes abandonam involuntariamente, mas quando vê já está abandonado, ou pelas forças das circunstâncias, não só por causa da pandemia, mas outras forças das circunstâncias que acontecem em todos os momentos na nossa vida. A pergunta é: você já foi abandonado por alguém? Você já foi esquecido? Não foi mais procurado por uma pessoa ou por algumas pessoas? É importante a gente parar para refletir quando estamos abordando esse tema
tão importante e tão atual. É uma dura realidade para quem é isolado, mas também é uma dura realidade para quem isola, ou seja, quem abandona o outro. Muitos pensam que somente ele é abandonado, mas a solidão, o abandono envolve também os abandonadores, envolve alguém do outro lado que não quis estar junto, ou que não estava junto por algum outro motivo. Uns são abandonados desde a infância. Quantos casos? Talvez aqui entre nós tenha pessoas, talvez alguém que está nos assistindo foi abandonado desde a infância, e esse número tem aumentado cada vez mais. Uns são abandonados na adolescência, na juventude, no casamento, uns são abandonados na velhice. Quantos são abandonados na velhice? Nesse momento de pandemia, às vezes a gente fica olhando quantas pessoas estão vivendo só, né, na sua velhice. Às vezes é voluntário, é opcional, mas muitas vezes é porque realmente ninguém ficou com elas. O fato é que nós abandonamos a outros e também somos abandonados. E pelos mesmos fatores e circunstâncias, seja às vezes de propósito ou involuntariamente. E você lembra de alguém que você abandonou? Eu perguntei se você já foi abandonado, mas eu queria perguntar também se você lembra de alguém que você abandonou, que você não ligou mais para ela, que você não procurou mais, que a deixou de lado. É importante a gente olhar dos dois lados, do abandono e do abandonador, porque eu posso estar em um, ou no outro, ou em ambos, e é necessário refletir sobre isso. Antes mesmo da pandemia, as pessoas já se sentiam cada vez mais solitárias, principalmente nos grandes centros, né, como São Bernardo do Campo, como São Paulo, Brasília. É muito mais comum. No interior, até o vizinho está do lado o tempo todo perguntando, pegando uma xícara de açúcar, né, pedindo um café, o vizinho está entrando na casa do outro. Mas em São Paulo, nos grandes centros, aqui no ABC, as pessoas estão fechadas nas suas casas, engradeadas, né, e não tem facilidade de sair para atender ou para receber alguém. Muito menos agora, nesse período de pandemia. Ou seja, muitos mesmo tendo vizinhos, e muitos vizinhos não têm amizades, não têm amizade com ninguém. Essa realidade, solidão, não é um mal contemporâneo, já existe desde o começo da humanidade, mas de fato agora, nesses dias, nos nossos tempos, e não só pela pandemia, volto a dizer, a solidão tem batido a porta com uma intensidade muito grande e com uma regularidade. Não é uma coisa que vem e vai para um aqui, isolado dos demais, não. Tem batido na porta de muita gente. As pessoas se sentem sozinhas, não importa o lugar. Às vezes é na sala de aula. Já vimos testemunhos de pessoas na sala de aula se sentindo isolada, se sentindo solitária, né? Por causa do bullying, por causa de uma questão racial, de uma questão social, por causa de vários motivos. Muitos têm sido isolados. Na igreja, mas pastor, será que na igreja também? Sim, meus amados. Na igreja, às vezes, há pessoas que estão solitárias, numa solidão. E é preciso que a gente esteja atento a essa realidade. Se o próprio Jesus foi abandonado pelos discípulos, no momento mais difícil, nós muitas vezes podemos fazer isso com o nosso amado irmão, com a nossa amada irmã. Então, a solidão não depende muitas vezes do número de pessoas que está conosco, que está com você. Às vezes tem muita gente, mas depende do nosso relacionamento, como nós nos relacionamos. É possível que alguém se achegue, sente no banco e saia, sem ser cumprimentado, sem ser abraçado. Agora, na pandemia, a gente tem essa justificativa, mas nem um oi, nem uma boa noite, nem uma paz do Senhor, né? Nem como um bom dia, nem um como você está, nem eu posso te ajudar, você está bem. Às vezes alguém pode chegar, entrar e sair do mesmo jeito da igreja. E é preciso que nós tenhamos essa percepção,
porque é uma dura realidade nos nossos dias. Então, depende do nosso relacionamento e não de estarmos cercados de pessoas. A solidão não é simplesmente uma consequência da ausência de pessoas, porque muitas vezes, na multidão, a pessoa está se sentindo só. Na multidão de amigos virtuais, na multidão da igreja, de irmãos em Cristo, na multidão na faculdade, na multidão de vizinhos, a pessoa está ali se sentindo só. Sabia que tem gente que vai no médico só para ter com quem conversar? Só para ter com quem conviver? Paga uma consulta semanalmente para poder ir lá, não tem nada, mas precisa, paga para um psicólogo só para ser ouvido, para ser ouvida, quando nós poderíamos ouvi-las, quando nós poderíamos ser esse ouvinte compassivo. É preciso que nós estejamos atentos a isso. Você é uma das pessoas que foram abandonadas? É uma pergunta, às vezes abandonada pelo grupo de amigos. Isso dói, eu sei. Já houve tempo em que eu fui abandonado também por um grupo de amigos. Isso está sujeito a acontecer na nossa vida, e isso de fato dói. É possível que você seja uma dessas pessoas sozinhas no meio da multidão. E a solidão, ela é terrível, ela devora, ela é fera, e pode levar muita gente ao desespero, pode levar muita gente ao suicídio. Inclusive aquele caso que eu citei, o James Dean, de 70 anos, estavam investigando a causa para saber se foi suicídio ou não. E esse número de suicídios tem aumentado cada vez mais. Eu sei que vem a depressão, vem a ansiedade, vem os problemas, mas a solidão é um desses fatores também. Não ter alguém ali do lado para estar amparando e socorrendo. Vejamos então algumas causas apresentadas nesse texto. Eu sei que são muitas as causas que podem provocar o abandono, a solidão, mas as causas do abandono aqui apresentadas, vou citar aqui algumas no texto. Primeiro diz: sereis dispersos. Sereis dispersos, ou seja, uma dispersão previsível para Jesus. Ele sabia que iria acontecer, isso vai acontecer. Pedro disse: não vai, Senhor. Jesus disse: vai. E é hoje ainda, né? Mas não pode, não tem jeito, eu não concordo com isso, é involuntário. Quando fala que sereis dispersos, né, não é uma coisa assim, eu sei que vocês não querem, agora no momento, mas a pressão, a força das circunstâncias, a realidade, vai fazer com que vocês me abandonem e me deixem só, porque vocês serão dispersos. Pessoas têm sido abandonadas por diversos motivos. Pela morte, e traz uma saudade, bate forte. Quem perde um ente querido. Têm sido abandonadas por causa do divórcio, também é outro número crescente de pessoas solitárias. Ontem, assistindo um filme, estava sem sono, o Damasceno citou o Salmo aqui 4, eu já preguei nele também algumas vezes, e fala sobre dormir bem, mas ontem eu não dormi bem, né? E eu fui assistir um filme para ver se dava o sono. Eu não faço isso, mas ontem eu fui, e era justamente um filme Ela, né? Que a pessoa foi abandonada num casamento e estava tendo uma relação virtual com um programa de computador, né? E ali era aquilo que ele tinha, era aquilo que preenchia ele, entre aspas. Eu nem assisti o filme todo, mas foi interessante a gente observar que muita gente está assim, apegado à tecnologia, abandonado. Às vezes, no caso lá, foi um programa de computador, mas às vezes é o celular de fato. A vida da pessoa está ali, ela está abandonada de todos, mas tem uma vida ali no celular apenas. Alexa, hoje tem Alexa, tem outros nomes aí, que são os companheiros de muitos, ou a companheira de muitos. O videogame, a televisão, a tecnologia, é a única companhia que alguns têm.
Essa é a realidade, né? E às vezes isso vai ser involuntário, as pessoas vão ser abandonadas. Quando traídos, esquecidos ou abandonados, de fato podemos sentir solidão, pois uma de nossas maiores necessidades é a necessidade de sermos aceitos. E quando nós somos rejeitados, a rejeição dói. Em qualquer instância, a rejeição dói. É preciso saber lidar de fato com isso. Rejeição causa solidão. E Jesus está dizendo aqui: me deixarei sós. Jesus está dizendo: vocês irão me rejeitar. Não vamos, Senhor, mas vão. Então Jesus está dizendo: vocês irão me rejeitar. E ele, de fato, Isaías diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Era a realidade dele. E sereis dispersos, e a outra palavra, a outra expressão é cada um. Observe aí no texto: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um. Eu quero pare um pouquinho nesse cada um preocupado consigo mesmo. Por isso que vocês serão dispersos, cada um correndo para salvar a sua pele. Eu sei, tem ameaças, tem perigos, tem Covid, tem medo disso, medo daquilo, né? Medo das autoridades, medo da morte, medo da perda, né? Tem medo de todos os lados, e aí vem então esse medo de aglomeração e se isola. E esse medo de aglomeração, esse desejo de se autopreservar, faz com que cada um tome o seu rumo, cada um se isole do outro, cada um deixe o outro lá, cada um para se salvar a qualquer custo, não importa o que o outro esteja vivendo, cada um de fato para evitar a perda, porque eu não quero me perder minha vida, não quero que outra pessoa perda, então os outros que fiquem no seu canto. Está desse jeito no nosso momento, cada um. Algo semelhante é o que estamos vivendo agora, em nome da pandemia, em nome das autoridades, em nome de nos autopreservar. É cada um por si. E parece que nem é Deus por todos, né? É cada um por si. E o outro, não importa, eu quero é me salvar, eu quero é me preservar. Cada um no seu mundo particular, se o meu mundinho estiver bem, não importa o outro, cada um na sua dor, porque todo mundo está sofrendo. Nesse momento não tem, eu acho que o mais insensível dos homens ou das mulheres, né? Acho que é difícil uma mulher insensível, né? Mas cada um está sofrendo a sua dor, mas é cada um com a sua dor. E não é esse o nosso princípio cristão, não é esse o princípio para o qual Deus nos criou. É cada um, Jesus diz, cada um com a sua decepção às vezes com os homens. Como pode a população deixar Jesus? Deixaram. Como pode as autoridades? Estou decepcionado com as autoridades do nosso país, de Israel, por isso às vezes vou deixar os outros só. Como pode essas autoridades instituídas por Deus causarem tamanha maldade com o nosso Senhor e aí causa isolamento? Cada um na sua decepção com os religiosos daquela época também, né? Como pode os defensores da lei, os conhecedores da Bíblia, das Escrituras, eles fazerem isso com o Mestre Jesus? Como pode os próprios discípulos fazerem isso? Como pode eu mesmo? Às vezes a decepção é consigo mesmo. Como pude eu mesmo, de uma forma covarde e egoísta, diante do sofrimento do meu mestre e da solidão dos outros, e cada um. Essa é a expressão aqui, e às vezes até a decepção de cada um com Jesus. Ele fez tantos milagres, estava tão presente, tinha tantas palavras, e agora não está. Agora ele vai nos deixar, ou melhor, ele que está deixando Jesus sozinho. Mas a decepção às vezes é com Jesus, é com Deus. No meio dessa pandemia, muitos estão assim, decepcionados com Jesus, decepcionados com Deus, sofrendo nesse momento difícil. E não tem uma perspectiva. Essa é a realidade da solidão, cada um. Jesus diz justamente isso: vocês irão me abandonar, cada um para a sua casa. Para a sua casa
Eu penso que quando a sua casa é só sua, você fica só. Quando a sua casa é só sua, você deixa o outro só. Eu lembro de uma musiquinha antiga que minha tia ficava cantando, né? Eu não sei ela toda não, eu só sei: eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Né? Eu não sei se eu lembro de alguma coisa assim, mais ou menos está desse jeito, cada um na sua casa. Cada um fugindo para a sua casa. E quando a sua casa é o seu maior refúgio, é o único refúgio, você está só. Você está desprotegido. Desprotegido muitas vezes do inimigo que vai entrar e vai assolar. Estar em casa não quer dizer segurança, por mais que o lar seja de fato um lugar de bênção, um lugar de segurança, um lugar de refúgio. Quando a sua casa é só sua e você está só ali, de fato na sua fortaleza residencial, você não estará seguro, você não estará acompanhado de fato, porque nós sabemos que o inimigo, ele entra, ele vai dentro de casa e vai fazendo o maior estrago nas vidas, mesmo elas se reclusando, estando reclusas na sua fortaleza residencial. O adversário vai entrar e vai fazer o maior estrago. Ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem feito isso em pessoas que estão achando que dentro da sua própria casa elas estão seguras. É a minha casa, mas não estão. O medo às vezes é da aglomeração lá fora, né? Mas pesquisas têm mostrado que o vírus tem chegado dentro das casas, de pessoas que não saíram para nada. É aqui que é a minha segurança, é aqui que é o meu refúgio. Não é. Muitas vezes, quando nos sentimos ameaçados, atacados, ridicularizados ou criticados, há uma tendência para o recolhimento que gera solidão, por medo de confiar, medo da rejeição, medo de ter uma intimidade, né, maior. A pessoa se isola, se recolhe. E muitas vezes não há um fator externo que isola. Às vezes tem fatores externos, mas muitas vezes é um auto-isolamento também. Eu queria observar aqui, finalizando, essa questão do auto-isolamento. Quando não é o outro que mantém lá, não é eu mesmo que me auto-isolo dos demais e vivo na solidão, vivo uma angústia. Eu lembro de um comentário sobre uma carta estranha que chegou para uma rádio. Hoje quase ninguém ouve rádio, né? Mas antes, lá no interior, era muito comum ouvir rádio. E chegou uma carta para uma rádio pedindo para que, olha, você podia tocar só essa nota musical lá, tais dias e tais horas. Por favor, eu preciso disso. É para que eu possa afinar meu violino, que é a minha única companhia. O violino daquela mulher era a única companhia dela. E aquela coisa estranha, então aquela rádio começou de vez em quando a tocar a letra lá, a nota lá, para que ela pudesse afinar o seu companheiro único. Como eu disse, o violino era a companhia dela. Hoje muitos é o celular, outros o videogame, outros a TV, outros alguma coisa. Mas é a única companhia que as pessoas têm tido. E eu quero concluir então dizendo que ao invés de nós construirmos muralhas entre as pessoas, entre nós e os que nos machucaram, muitas vezes nós somos machucados, mas ao invés de construirmos essas muralhas, devemos construir pontes que melhoram os relacionamentos, que favorecem uma proximidade. Ao invés de eu me distanciar, fui machucado, me distanciar, é muito comum isso, natural do ser humano, não quer se machucar duas vezes e às vezes faz isso, se isola do outro. Mas isso é construir muros, isso é barreira. Nós somos chamados para construir pontes, relacionamentos de comunhão, de intimidade com o nosso irmão. Devemos aceitar aquilo que de fato não pode ser mudado. Nem você, nem eu, nem as pessoas que estão ao nosso redor são perfeitas. Nós vivemos no meio de pessoas imperfeitas, e nós somos as mais imperfeitas.
Vivemos no meio de pessoas pecadoras e nós somos a mais pecadora, devemos compreender dessa forma. Então, entendendo dessa forma, nós vamos saber que quando nós descobrimos que nem os nossos companheiros mais íntimos, nem as pessoas que nós mais prezamos vão estar do nosso lado, como Jesus disse, nem os meus discípulos vão estar do meu lado no momento mais difícil, e muitas vezes vai ser com você dessa forma, mas ainda assim, não podemos deixar que a amargura tome conta do coração, que a amargura, ela vai ser uma reação tentadora, e nós precisamos vencer essa maldade, essa angústia, esse pecado no nosso coração, que vai nos isolar do outro, do próximo, quando nós assim o somos feridos. Porém, essa amargura e o isolamento, ela quando vem, não é a saída, não é a saída de Deus, não é o melhor para a nossa vida, não é algo saudável, pelo contrário, vai adoecer ainda mais a nossa alma, vai nos isolar de pessoas, e assim, firo, machuco, ou sou ferido e machucado, isolo, não tem mais relação comigo, vai acabar na solidão. Então é preciso construir pontes e não muralhas entre as pessoas. Podemos e devemos enxergar as imperfeições em nossos próprios relacionamentos. Há falhas no nosso relacionamento? É claro que há. Entre o casal mais achegado, há falhas no relacionamento. Porque há falhas em nós. E se nós enxergamos essas falhas em nós, isso vai nos facilitar, vai nos ajudar a saber que as imperfeições minhas e do meu próximo devem me levar a uma paciência, uma relação mais saudável com ele, a ter maior amor para com a pessoa. Apesar das decepções, das angústias, dos abandonos, eu posso ter uma relação com o meu irmão, com a minha irmã, e não isolá-lo, não deixá-lo só. É preciso entender essas verdades para vencer a solidão. Antes eu quero dizer que, então, não busque a solução para a solidão nos bens materiais também. Outros têm buscado a solução para a sua solidão nos bens materiais. Tendo dinheiro, tem muita gente ao meu redor, então eu não vou estar só. É duro, é uma dura ilusão. Tem muita gente com bens materiais, com riquezas, e se afundando numa angústia da solidão. Dinheiro, recursos materiais, casa, carro, nada disso vai fazer com que eu não me sinta só. Não é um bom emprego, não é ter recursos. Então eu preciso vencer a solidão fazendo amizades, pessoas dentro da igreja, com vizinhos, com pessoas no meu trabalho, fazendo amizades e não inimizades. Tendo simpatia, empatia, cooperação. Namoro é bom, casamento é bom, melhor serem dois do que um, não é bom que o homem esteja só. Casamento é bom para vencer a solidão. Então lembre-se de que a solidão não é estar sozinho, a solidão é estar vazio. Estar sozinho é possível. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus estavam sozinhos, como no caso de Jesus, ele estava sozinho, mas ele não estava na solidão, ele venceu a solidão. Sentimos necessidades de amizade verdadeira, não de qualquer relacionamento, mas de alguém que está presente no momento mais difícil, de alguém que esteja presente, por exemplo, quando os outros vão embora. Na igreja, muitas vezes nós estamos aqui juntos, mas vai cada um para a sua casa, e a pessoa muitas vezes continua sozinha. Então a amizade vai fazer com que eu me interesse por ela, não apenas aqui, mas visitando-a, amparando-a, sondando-a, sabendo, procurando saber um pouquinho mais sobre o que se passa com essa pessoa, com esse meu amigo. Então, façamos mais amizades entre as pessoas. E é claro que a amizade não vem no estalar de dedo, depende de mim, depende de você. Às vezes nós destruímos as amizades, mas como eu disse, não vamos construir muralhas, vamos construir pontes. Aí eu já fui ferido, não serve para ser meu amigo, não serve para ser minha amiga. Não é esse o caminho de Deus. A solidão, quando ela se torna doentia, patológica, ela vai precisar ser tratada.
Alguns, como eu disse, procuram um médico, psicólogo, né? Às vezes é preciso procurar um especialista na área, procurar um aconselhamento pastoral. É preciso tratar quando a situação está mais grave. Então, cuide das suas necessidades sociais, cultivando amizades. Procure ajudar também alguém que está se sentindo só. Alguém que durante essa mensagem veio à sua cabeça, essa pessoa está só, ou pode estar se sentindo só. Procure, mande uma mensagem, se você não puder visitá-la, mas se interesse, ligue, faça uma mensagem, um vídeo, né? Converse, e você vai ajudar essa pessoa e vai também se ajudar. Você também vai estreitar os relacionamentos. Eu queria deixar essa mensagem para nós sobre lidar com a solidão em tempos de isolamento. É um momento difícil que merece toda a atenção nossa. Eu vou continuar sobre essa mensagem, com essa mensagem hoje à noite, ainda nesse versículo, falando sobre essa outra parte desse versículo. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, obrigado porque nós não estamos sós. Obrigado porque nós temos a Ti. Mas, Senhor, há tantas pessoas no nosso meio, às vezes do nosso lado, que estão vivendo a solidão e nós não nos apercebemos disso. Senhor, nos perdoe em primeiro lugar e nos desperte, ó Deus, para que haja amor em nosso coração, para que de fato olhemos, ó Deus, com mais carinho, com mais interesse, com maior amizade, para com aquele que está do nosso lado, Senhor, se sentindo tão só. Ajuda-nos, ó Deus, a não abandonar as pessoas neste mundo em que tantos estão sendo abandonados, enquanto as pessoas correm cada um para o seu interesse pessoal, cada um para os seus prazeres, cada um para a sua própria vida, cada um para a sua própria casa. Ajuda-nos, ó Deus, a amar mais e a ter maior comunhão com os irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.